Saudações, torcedores do Denver Broncos! Está no ar mais um vídeo da nossa série Conhecendo os Rookies, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais do cornerback Chris Abrams-Draine, lá de Missouri. Falar um pouquinho sobre como foi a carreira dele até aqui e o que a gente espera dele, né? Primeiro, aqueles lembretes de sempre. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu comentário, seu joinha, tudo isso ajuda bastante a nossa divulgação, tá? Outra coisa, as nossas redes sociais também estão todas aqui, né? O Twitter, o Instagram, o Facebook, todos os Mile High Brasil. Você pode seguir a gente lá, que lá a gente sempre posta informações e coisas relevantes do Denver Broncos e do nosso conteúdo também. E por fim, não se esqueça, nós estamos com um novo plano de membros, né? O Clube de Membros do Mile High Brasil. Então, se você quiser aí fazer parte do nosso clube de membros, tem vários planos, várias vantagens bem legais. É só dar uma olhadinha aqui no YouTube ou clicar no QR Code que vai estar aqui durante todo o vídeo, né? E dar uma olhadinha ali. Tem bastante coisa, bastante conteúdo legal esperando vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o nosso novo quarterback, Chris Abrams-Draine, né? Ele tem 22 anos atualmente, 1,80 m, 80 quilos, e é nascido na cidade de Mobile, lá no estado do Alabama, né? No high school, ele já começou a carreira no futebol americano jogando na escola de Spanish Fort. E uma coisa interessante é que ele começou a carreira dele e por muito tempo foi como wide receiver, né? Então, no primeiro ano que ele foi titular, que ele jogou lá no high school, ele recebeu 55 passes para 903 jardas e 11 touchdowns. Então, assim, ele já teve um começo bom como wide receiver, chamou atenção como wide receiver, mas ele falou, não, quero tentar uma coisa diferente. No ano final dele no high school, ele foi e mudou para quarterback. O time estava sem quarterback, ele se aventurou e até que ele jogou bem. Ele lançou para 9 touchdowns e correu para 19, né? Então, o maior estrago dele como quarterback foi pelo chão. Ele correu para 1.745 jardas nessa última temporada. Mas, mesmo tendo esse ano melhor assim como quarterback no final, ele foi para o college como wide receiver, né? Ele fez inscrição para o college como wide receiver. E por ter essa versatilidade, por ter jogado muito bem, por ter um atleticismo muito bom, ele foi considerado pela maioria dos sites como um recruta de 4 estrelas saindo do college, o que é bem bacana, uma classificação bem bacana, né? Então, ele teve ali várias propostas e decidiu se comprometer com a Universidade de Missouri, né? O jeito mais correto de falar. E no primeiro ano dele em Missouri, em 2020, ele ficou na reserva a maior parte do tempo e jogou apenas 5 jogos ali entrando na rotação como wide receiver. Aí, em 2021, a comissão técnica viu o atleticismo dele, toda a velocidade, tudo que ele tinha para oferecer e falou, olha, você não quer fazer a transição para cornerback? A gente está precisando de corner no time, eu acho que você vai ter mais chance e vai ser mais compatível com o seu skill set. Ele aceitou e a partir de 2021, então, o Chris Abrams-Draine começou a jogar como cornerback, né? E já em 21 ele foi um jogador essencial. Dos 13 jogos da temporada, ele foi titular em 10 como cornerback, conseguiu 3 interceptações, 37 tackles e 7 passes desviados, o que são números bem bacanas, ainda mais no primeiro ano dele jogando, né? Já nas outras 2 temporadas, 2022 e 2023, ele se consolidou como titular ali na defesa do Missouri e jogou muito bem. Ele conseguiu nesse período 4 interceptações e 26 passes desviados, o que é uma marca muito bacana. E ele, assim, ele se destacou tanto, ele foi tão bem, principalmente em 2023, que no fim da temporada ele foi convidado para o Senior Bowl e também conseguiu algumas premiações, né? Ele foi nomeado ali o segundo time All-American e também o primeiro time de honra da SEC, que é a divisão que ele joga, que o Missouri joga. E também, obviamente, né, saindo do college como um prospecto ali bem cotado, ele também foi convidado para o Combine. No Combine, ele teve extremos. Ele foi muito bem no que diz respeito à velocidade. Nos tiros de 10, 20, 40 jardas, ele foi muito, muito bem. Ele correu as 40 jardas em 4,44 segundos, que é uma ótima marca. Entretanto, nos testes de força e de explosão, ele deixou um pouco a desejar.
E a gente vê, né, 80 quilos, ele tem ali um físico mais mirradinho, assim, então ele às vezes não consegue ter tanta força, tanta explosão, e no Combine ele mostrou um pouco disso, né? Mas ainda assim, nosso querido Chris Abrams-Draine foi para o draft e foi draftado pelo Denver Broncos na 5ª rodada, com a escolha número 145. Vamos falar um pouquinho então do que eu acho das habilidades dele, do que ele pode acrescentar para o Broncos. Primeiro, eu tinha ele na minha board como um talento de final de 3ª rodada, começo de 4ª rodada. Então, conseguir pegar ele na 5ª rodada, eu acho que é um baita valor. Eu fiquei muito feliz. Eu não estava assistindo o começo do 3º dia, estava com um compromisso, mas quando eu entrei na internet e vi que a gente tinha draftado ele, eu já fiquei empolgadíssimo, porque eu gosto bastante dele como jogador. Eu acho que ele tem potencial para ser um baita jogador na liga, tá? Então, assim, ele tem 2 fatores que fazem dele um jogador muito bom. O primeiro, como eu falei, é a velocidade. E essa velocidade, ela é totalmente transmitida para o campo. A gente vê, às vezes, alguns atletas que são muito rápidos no 40-yard dash, que são muito rápidos correndo sem o equipamento, mas no campo não conseguem transmitir essa velocidade. Ele não. Você vê ele jogando, no jogo dele, essa velocidade, tá? Nas jogadas, ele raramente fica para trás, ele sempre consegue acompanhar o adversário, né, o recebedor adversário. E ele também, assim, o tape dele ele é bem fluido, né? Você vê que ele consegue se mover bem, acompanhando o wide receiver, fazendo as transições, e ele consegue ser bem ágil. Apesar dele não ter ido tão bem nos testes de agilidade no Combine, ainda assim, no tape dele, você consegue ver que ele é bem ágil, que ele tem bastante tempo de reação, que ele é bem bacana nesse sentido. E o segundo ponto forte dele, o segundo maior fator dele, que faz dele um bom cornerback, é o radar de bola. Ele foi wide receiver, né, gente? Ele jogou ali anos como wide receiver no high school e um ano como wide receiver no college. Então ele tem um faro de bola muito bom. Ele consegue buscar a bola, ele consegue lutar pela bola, ele consegue muito bem em disputas aéreas, né? Ele sempre briga pela bola quando ela tá no ar, quando ela tá vindo na direção. E até por isso ele foi um cara muito prolífico nas interceptações, né? E principalmente nos passes desviados, né? Como eu falei, se você tiver aqui os 3 anos dele como titular lá em Missouri, 26 mais 7 foram 33 passes desviados, o que é um número muito bacana. Então, assim, às vezes ele pode até não interceptar, mas ele está sempre ali atrapalhando o recebedor, buscando atrapalhar o recebedor, buscando conseguir fazer com que a jogada não vire nada. Então, isso é uma vantagem enorme também nele, né? Esse faro dele de bola é muito bom. Agora, o maior ponto fraco, por que ele caiu, né, até o 3º dia? É a falta de força, não tem como. Ele tem 1,80 m e 80 quilos e não é muito forte. Ou seja, você vai colocar ele para marcar um Metcalf, algum outro wide receiver muito forte, um A.J. Brown, ele não vai conseguir, né? Ele vai ser jogado de lado praticamente ali. Então, se ele for pareado contra wide receivers mais físicos e explosivos, ele vai sofrer. A não ser que ele ganhe um pouco de massa muscular e de força, o que é possível e é o que eu espero principalmente. Então, assim, ele vai sofrer nesse quesito, né? Na falta de força. E ele tem uma boa técnica de tackle. Ele consegue, você vê que ele consegue abraçar muito bem, fazer o movimento para jogar o adversário no chão, mas ao mesmo tempo, se você vê o tape dele, quando ele está jogando contra wide receivers mais fortes, você vê que ele perde ali alguns segundos até conseguir derrubar o adversário. E nisso o cara já ganha ali algumas jardas a mais, já se esforça mais, já consegue ir um pouco além. Então, assim, na NFL, ele vai enfrentar esse tipo de concorrência com muito mais frequência. Então ele tem que se preparar para isso. Ele tem que tentar ganhar um pouco de força, um pouco de massa muscular, sem perder a velocidade, que é o principal trunfo dele, né? Não adianta ele ficar mais forte, mas ficar mais lento também. Ele precisa manter essa velocidade e acrescentar vantagens, acrescentar trunfos no seu jogo, né? E essa falta de força ela também impacta um pouquinho no man coverage dele. Ele não vai tão bem quando ele tá jogando man, principalmente no press, que ele tem que estar ali grudado com o wide receiver desde o início da jogada. Se o cara é um pouco mais forte que ele no bump, ali, alguma coisa, ele já acaba ficando um pouco para trás na rota. A velocidade dele ajuda ele a se recuperar nessa rota, é verdade. Mas ainda assim, a gente está falando de NFL. Então, a NFL é 1 segundo de vacilo, passe completo, né? Então, ele tem que tentar melhorar isso, tentar colocar isso como uma meta dele na carreira, tá? Até por essa falta de força,
Ele é projetado por 90% dos especialistas para pelo menos começar a carreira dele na NFL como nickel, né? Aquele corner mais rápido, que vai marcar ali no slot, que vai marcar os recebedores mais rápidos. E assim, vendo o que ele tem a oferecer, vendo como ele veio do college, o que ele tem de força, para mim, ele tem tudo para esse ano já conseguir a vaga do Macmillan como nosso nickel titular, tá? Eu acho que o Macmillan teve um bom ano, né, ano passado, mas eu acho que o Drain ele pode oferecer mais. Ele tem um radar da bola muito bom, ele tem uma velocidade muito boa, ele tem tudo que um níquel precisa para brilhar. Então, assim, de imediato, eu acho que ele já consegue ter impacto no nosso time como um níquel, jogando ali contra o slot. Se ele conseguir ganhar massa, ganhar força e não perder a velocidade, o que é fundamental, ele tem total condição de ser ali o nosso corner 2, de fazer dupla ali com o Surtain em vários momentos, tá? Então, assim, eu gosto muito dessa pick, realmente. Ele era um cara que eu gostava. Quem é membro aí do canal, inclusive, né, só para reforçar, esse vídeo está saindo antes para os membros, então se você é membro, você está vendo esse vídeo antes. Mas se você é membro do canal, você teve acesso ao nosso guia do draft. Lá eu que fiz a análise dele, eu elogiei muito, assim. Eu falei que eu gostava muito dele, que eu queria ele em Denver, e eu fiquei muito feliz quando a gente draftou ele. Eu, particularmente, acho ele um prospecto mais que me agrada mais do que o Riley Moss, por exemplo. Como prospecto, tá? O Moss como jogador a gente não viu quase nada. Como prospecto, eu acho que o Drain ele tem mais a oferecer agora do que o Moss tinha quando foi draftado. Então, apesar dessa calma que a gente tem, que a gente vê a nossa comissão tratando os rookies, né, tratando os novatos, eu acho que ele tem chance de jogar e de ser importante já no primeiro ano dele, tá? Claro, vai depender como ele vai passar essas qualidades dele que ele tem, que ele mostrou no college, para a NFL, mas eu acho que ele tem totais condições de ser um baita reforço e foi uma pick assim que eu gostei bastante. Aliás, o nosso terceiro dia ali, as 3 primeiras picks do terceiro dia, para mim foram sensacionais, foi uma coisa maravilhosa. Troy Franklin, o Estimate, e eles são assim nomes de um valor tremendo de terceiro dia, tá bom? É isso, gente. Então lembrando, vai ter todos os nossos calouros vão ter ali um vídeo, então provavelmente tem mais 2, né? Então fica aí ligado. Lembrando que se você é membro, você tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Se não, mas tem interesse, aqui tem o QR Code do nosso clube de membros. Dá uma olhadinha lá. Tem vários planos. Você vai estar ajudando o nosso trabalho demais. Beleza? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem deixar aqui nos comentários. Podem mandar nos grupos, que eu estou nos dois. Então, é isso aí. Valeu, gente. Expectativas a 1000 para a temporada e Go Broncos!